Existe uma ilha na costa da Escócia, onde durante séculos as pessoas evitavam passar a noite. Não havia prisões, não havia animais perigosos, não havia nada que pudesse ser apontado e explicado. Ainda assim, quando o sol começava a desaparecer atrás do Atlântico, os visitantes iam embora. Sempre. Os pescadores conheciam as histórias. Os pastores conheciam as histórias. E os poucos homens que precisavam trabalhar ali também acabavam ouvindo as histórias. Diziam que aquele lugar era diferente. Diferente do restante das ilhas, do restante do mar. Uma ilha onde antigos peregrinos realizavam rituais antes de seguir viagem. Uma ilha cercada por lendas muito mais antigas do que qualquer registro escrito. E uma ilha onde 3 homens desapareceram sem deixar vestígios. Mais de um século depois, o que aconteceu nas Ilhas Flannan continua sendo um dos maiores mistérios marítimos da história. O mistério das Ilhas Flannan. Você está no setor 13. Muito antes de qualquer investigação, as Ilhas Flannan já possuíam uma reputação incomum. Localizadas no extremo oeste da Escócia, as ilhas surgem do Atlântico Norte como enormes blocos de pedra negra. Durante grande parte do ano, o vento sopra sem interrupção. As ondas colidem contra os penhascos com violência suficiente para destruir embarcações. E a névoa frequentemente transforma o horizonte em uma parede cinzenta. Os antigos habitantes das Hébridas chamavam aquele arquipélago de os 7 Caçadores. 7 ilhas isoladas, 7 silhuetas surgindo da névoa. A maior delas era Eilean Mor, a grande ilha. Um lugar praticamente desabitado, mas não completamente esquecido. No topo da ilha existiam as ruínas de uma pequena capela dedicada a São Flannan. Durante séculos, peregrinos visitaram aquele lugar. Alguns deixavam pequenas oferendas. Outros realizavam gestos que pareciam estranhos para quem observava de fora. Retiravam o chapéu. Caminhavam lentamente pelo terreno. Faziam uma volta completa antes de seguir viagem. Ninguém sabia exatamente quando aqueles costumes haviam começado, mas eles sobreviveram por gerações. E onde tradições sobrevivem por tanto tempo, geralmente existe uma história por trás delas. Os moradores da região falavam de presenças antigas, de espíritos que habitavam as ilhas, de algo que exigia respeito. Mas as histórias sobre Eilean Mor não eram apenas sombrias. Durante séculos, pastores levaram seus rebanhos até a ilha. Existia uma crença curiosa. Alguns acreditavam que ovelhas doentes se recuperavam depois de algum tempo pastando ali. Outros diziam que as fêmeas levadas para Eilean Mor tinham mais chances de dar à luz a filhotes gêmeos. Talvez fosse apenas superstição, talvez coincidência, ou talvez uma tentativa de explicar algo que ninguém compreendia completamente. De qualquer forma, a reputação da ilha cresceu. Era um lugar estranho, um lugar respeitado, um lugar que parecia seguir regras próprias. Mas havia um detalhe curioso. Apesar de levarem seus animais para lá, os pastores raramente permaneciam durante a noite. Quando o trabalho terminava, eles retornavam para casa. Sempre. Porque passar a noite em Eilean Mor era algo que muitos preferiam evitar. As razões variavam de uma história para outra. Alguns falavam de espíritos. Outros falavam de sensações inexplicáveis.
E havia aqueles que simplesmente diziam que a ilha não era um lugar para permanecer depois que o sol desaparecia. Durante séculos, essas histórias permaneceram apenas como folclore local. Então o homem decidiu desafiar o Atlântico e construir um farol exatamente naquele lugar. No final do século XIX, as Ilhas Flannan já eram conhecidas pelos marinheiros que navegavam pelas águas do Atlântico Norte. E não por um bom motivo. A região era considerada uma das mais perigosas da costa escocesa. A combinação de neblina, correntes traiçoeiras, recifes ocultos e tempestades repentinas transformava aquelas águas em uma armadilha. Ao longo dos anos, diversos navios sofreram acidentes na região. Alguns desapareceram completamente. Outros conseguiram sobreviver apenas para contar como as ilhas surgiam da névoa como sombras escuras no horizonte. Era evidente que algo precisava ser feito. A solução veio em forma de pedra, ferro e luz. Em 1895, iniciou-se a construção de um farol em Eilean Mor. Mas construir naquele lugar revelou-se quase tão difícil quanto navegar por aquelas águas. Os trabalhadores enfrentaram ventos constantes, tempestades imprevisíveis e um mar que frequentemente tornava impossível qualquer desembarque. Tudo precisava ser transportado para uma ilha isolada, cercada por penhascos e pelo oceano. Dias de trabalho podiam ser perdidos, esperando apenas uma oportunidade segura para atracar. Ainda assim, após anos de esforço, o farol finalmente ficou pronto. Erguido sobre a parte mais alta da ilha, ele passou a observar o Atlântico como um guardião solitário. Sua função era simples: guiar navios através da escuridão, evitar naufrágios, salvar vidas. Mas para cumprir essa missão, alguém precisava permanecer ali. Dia após dia, semana após semana, ano após ano. E foi aí que começou outro desafio: encontrar homens dispostos a viver naquele lugar. Ser faroleiro não era apenas um emprego. Era uma forma de isolamento. Durante semanas, os homens permaneciam praticamente desconectados do resto do mundo. O navio de abastecimento aparecia apenas em datas específicas. Se o clima piorasse, a espera podia se prolongar por dias, às vezes semanas. Não havia telefone. Não havia rádio. Não havia como pedir ajuda rapidamente. Apenas o mar, o vento e a companhia dos outros homens na estação. Durante as longas noites de inverno, o som das ondas nunca desaparecia completamente. Mesmo dentro das paredes grossas do farol, era possível ouvir o Atlântico golpeando os penhascos lá embaixo. Em alguns dias, a névoa escondia completamente o horizonte. Em outros, tempestades faziam o prédio inteiro vibrar. Era um trabalho reservado para homens experientes, homens disciplinados, homens capazes de conviver com a solidão. Porque depois de algum tempo, o maior desafio já não era o mar. Era o silêncio. E em dezembro de 1900, 3 desses homens estavam de serviço em Eilean Mor: James Ducat, Thomas Marshall e Donald MacArthur. Nenhum deles imaginava que estava prestes a entrar para a história. Não por aquilo que fizeram, mas pelo fato de que, em poucos dias, desapareceriam sem deixar qualquer explicação definitiva. Em dezembro de 1900, 3 homens eram responsáveis por manter a luz de Eilean Mor acesa. James Ducat era o principal faroleiro. Aos 43 anos, acumulava mais de 2 décadas de experiência.
era considerado confiável, disciplinado, um homem que conhecia o mar melhor do que a maioria dos marinheiros. Thomas Marshall tinha 28 anos. Era o mais jovem dos três. Apesar da idade, já possuía experiência suficiente para trabalhar em um dos postos mais isolados da Escócia. O terceiro homem era Donald MacArthur, 40 anos. Conhecido por seu temperamento forte, um homem acostumado ao trabalho duro e às tempestades do Atlântico Norte. Nenhum deles era novato. Nenhum deles era imprudente. E nenhum deles possuía histórico de comportamento instável. Eram exatamente o tipo de homens que você escolheria para viver em uma ilha isolada. Se alguém era capaz de suportar aquele lugar, eram eles. Na noite de 15 de dezembro de 1900, um navio mercante atravessava as águas próximas às ilhas Flannan. Era uma rota perigosa. Por isso, os capitães confiavam na luz do farol. Mas naquela noite, algo chamou a atenção da tripulação. A luz não estava lá. O farol permanecia apagado, escuro, silencioso. O problema foi registrado, mas a informação não chegou imediatamente às autoridades responsáveis. Enquanto isso, o Atlântico continuava avançando sobre os penhascos de Eilean-Mor, e ninguém sabia o que estava acontecendo na ilha. Foram necessários 11 dias para que alguém finalmente chegasse ao local. O clima havia impedido a viagem do navio de abastecimento. Somente na manhã de 26 de dezembro, o Hesperus conseguiu se aproximar da ilha. A bordo estava Joseph Moore. Ele era um dos faroleiros da equipe. Sua função era substituir um dos homens que estava terminando o turno. Pelo menos era isso que deveria acontecer. Conforme o navio se aproximava, algo pareceu errado. Nenhum homem aguardava no cais. Nenhuma movimentação era visível. Nenhum sinal de recepção. O capitão James Harvey ordenou que a buzina fosse acionada. O som ecoou pelos penhascos. Nenhuma resposta. Então, uma sinalização foi disparada. A explosão iluminou brevemente o céu acima da ilha. Ainda assim, ninguém apareceu. Foi naquele momento que a preocupação começou a se transformar em algo mais. Joseph Moore desembarcou sozinho. O vento soprava com força. A chuva castigava as pedras. Enquanto subia os mais de 150 degraus que levavam ao topo da ilha, chamava pelos colegas. Nenhuma resposta. O silêncio parecia engolir sua voz. Ao alcançar o complexo do farol, encontrou o portão fechado. A porta principal também estava fechada, mas não trancada. Ele entrou e encontrou algo que nunca esperava ver. Nada. Nenhum homem. Nenhuma explicação. As camas estavam desarrumadas, como se os ocupantes tivessem saído pouco tempo depois de acordar. A lareira estava apagada. Os relógios haviam parado. A cozinha permanecia organizada. Tudo parecia normal, exceto pela ausência dos 3 homens. Moore vasculhou cada cômodo. Chamou pelos colegas. Procurou ao redor do farol. Nada. Era como se os 3 tivessem simplesmente desaparecido. Quando a busca começou de verdade, os investigadores encontraram alguns detalhes perturbadores. 2 conjuntos de roupas impermeáveis estavam desaparecidos, mas um terceiro permanecia pendurado dentro do farol. Isso significava que pelo menos um dos homens havia saído sem sua proteção contra o frio e contra a chuva. Algo difícil de explicar,
principalmente para homens acostumados às condições brutais do Atlântico Norte. Também não existiam sinais de luta, nenhum sinal de conflito, nenhuma evidência de que algo violento tivesse acontecido dentro da estação. Mas a situação mudava quando se observava a parte externa da ilha. Próximo ao ponto de desembarque oeste, os investigadores encontraram sinais claros de destruição. Caixas de suprimentos haviam sido danificadas. Equipamentos estavam espalhados. Corrimãos de ferro apresentavam deformações. Cabos haviam sido arrancados. Até mesmo partes da vegetação tinham sido arrancadas do solo. Tudo indicava que uma força extraordinária havia atingido aquela área. Mas ainda existia uma pergunta sem resposta. O que teria levado os 3 homens para lá? As antigas histórias voltaram a circular. Os moradores das Hébridas conheciam aquelas lendas havia séculos. A Ilha dos Pastores, a Ilha das Curas, a ilha onde as ovelhas prosperavam, a ilha onde ninguém gostava de passar a noite. Agora, pela primeira vez, aquelas histórias pareciam ter encontrado um novo capítulo, porque ninguém conseguia entender um detalhe fundamental. James Ducat era experiente. Donald MacArthur era experiente. Thomas Marshall era experiente. Homens acostumados a tempestades. Homens acostumados ao isolamento. Homens acostumados ao perigo. Então, por que os 3 abandonariam a segurança do farol ao mesmo tempo? O que chamou sua atenção? O que era tão urgente? Um problema no cais? Um equipamento em risco? Ou algo que simplesmente não estava previsto em nenhum manual? Mais de um século depois, ninguém consegue responder com certeza. Mas as perguntas estavam apenas começando. Mas conforme os anos passaram, surgiu uma segunda camada do mistério. Uma camada feita de relatos, rumores e registros que ninguém consegue encontrar. Décadas depois do desaparecimento, começaram a circular histórias sobre as últimas anotações feitas pelos faroleiros. Segundo essas versões, os dias que antecederam o desaparecimento teriam sido estranhos. Os homens pareciam inquietos. O clima parecia incomum. E algo teria acontecido dentro daquele farol. As histórias se tornaram cada vez mais detalhadas. Falavam de homens experientes assustados, de comportamentos fora do comum e de uma última frase que se tornaria famosa em todo o mundo. A tempestade terminou. O mar está calmo. Deus está acima de tudo. E então, nada. Nenhuma nova anotação. Nenhuma explicação. Nenhum homem. Durante décadas, essas supostas páginas foram reproduzidas em livros, revistas e documentários, como se fossem parte estabelecida da história. Mas existe um problema. Ninguém jamais encontrou esses documentos. Nenhuma fotografia, nenhuma cópia, nenhum original. Nada. Os registros que ajudaram a transformar as Ilhas Flannan em uma lenda simplesmente não existem. Ou pelo menos nunca foram apresentados ao público. E é exatamente aí que o mistério ganha uma nova dimensão. Porque agora não estamos falando apenas de 3 homens desaparecidos. Estamos falando de registros que talvez tenham existido. E que, se existiram, jamais chegaram até nós. Em uma estação isolada como Island Moor, registrar acontecimentos fazia parte da rotina.
condições climáticas, ocorrências do dia, problemas técnicos. Tudo deveria ser anotado. Por isso, a ausência desses registros chama a atenção. Se eles nunca existiram, então uma das partes mais famosas da história nasceu de documentos que ninguém jamais viu. Mas se existiram, o que aconteceu com eles? Foram perdidos? Destruídos? Esquecidos em algum arquivo? Ou simplesmente desapareceram junto com o restante do mistério? Não existe uma resposta definitiva. Os registros oficiais preservados pelas autoridades são muito mais simples. Não falam de homens aterrorizados. Não falam de orações. Não falam de fenômenos estranhos. Mas também não explicam o desaparecimento. Na prática, os documentos oficiais nos dizem apenas uma coisa. Em algum momento, tudo parecia normal. E pouco tempo depois, 3 homens haviam desaparecido. Mais de um século depois, continuamos sem saber o que aconteceu entre esses 2 momentos. Quando Robert Muirhead iniciou a investigação, ele procurou respostas nos fatos. E os fatos apontavam para o cais oeste da ilha. Ali estavam os danos, cabos arrancados, equipamentos destruídos, corrimãos deformados, marcas de uma força capaz de remodelar parte do terreno. A conclusão parecia lógica. Os 3 homens teriam descido até aquela área para verificar ou proteger equipamentos. Então, uma onda excepcionalmente grande teria atingido os penhascos. Os 3 foram arrastados para o mar. Era uma explicação racional e continua sendo considerada a hipótese mais provável até hoje. Mas ela nunca conseguiu responder todas as perguntas. O que fez 3 homens experientes abandonarem a segurança do farol ao mesmo tempo? Por que um dos impermeáveis permaneceu dentro do farol? O que era tão urgente? Mais de um século se passou desde aquela manhã de dezembro. O farol continua em Eilean Mor, mas já não precisa de guardiões. Em 1971, o sistema foi automatizado. Hoje, nenhuma equipe permanece na ilha. Nenhum homem passa semanas observando o Atlântico daquelas janelas. A luz continua funcionando. Eilean Mor continua observando o mar, silenciosa, como fazia antes dos homens chegarem, e como continuará fazendo muito depois de todos nós partirmos. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Porque algumas histórias terminam, outras permanecem esperando uma resposta. Você está no setor 13.